Você já se sentiu completamente impotente diante de uma situação que parecia impossível de resolver? Como se todos os caminhos estivessem bloqueados e a única opção fosse desistir. Pois eu quero te contar uma história da Bíblia que não é tão conhecida, mas que traz uma lição incrível sobre a confiança em Deus. Imagine um homem que enfrentou um desafio aparentemente insuperável, sem saída à vista, mas que encontrou forças exatamente onde ninguém esperava. Prepare-se, porque essa narrativa vai mudar a forma como você encara as dificuldades. E sabe o melhor? No final dessa história, há um ensinamento tão poderoso que pode transformar sua vida hoje mesmo. Então, fique comigo, porque você vai descobrir que, com fé e determinação, não há barreira que Deus não possa remover. E se você acha que já conhece todas as histórias da Bíblia, eu te desafio a acompanhar essa até o fim. Há algo especial aqui. Algo que pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento. Vamos juntos? Você já parou para pensar no quanto a nossa visão pode ser limitada quando estamos no meio da luta? Às vezes, o que a gente vê é só o obstáculo, e a fé parece um caminho distante, quase inalcançável. Mas a história que vou contar agora vai te fazer repensar tudo isso. O protagonista dessa narrativa não era um grande guerreiro, nem alguém com forças sobrenaturais. Ele era um homem comum como você e eu, que encontrou em Deus a força para superar o que parecia impossível. Ele não sabia qual seria o fim da sua jornada, mas algo dentro dele disse: vai ser assim, porque Deus está comigo. Agora, imagine um cenário de total desespero sem esperança, onde todos à sua volta já haviam desistido. Mas, nesse momento, algo surpreendente acontece, algo que ninguém esperava. Eu vou te contar tudo sobre isso. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. E se a chave para resolver o seu problema, a solução para aquela questão que te aflige, estivesse exatamente onde você nunca imaginou procurar? Fique ligado, porque nos próximos minutos você vai entender o que realmente significa confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A história começa com um homem chamado Gideão, um nome talvez que você já tenha ouvido por aí, mas que talvez ainda não tenha compreendido a fundo. Gideão vivia em tempos de grande opressão. O povo de Israel estava sendo afligido pelos midianitas, um povo cruel que invadia as terras israelitas, destruía as colheitas e fazia os israelitas se esconderem nas cavernas. A vida estava insuportável e a esperança parecia ter se perdido. Gideão, um simples agricultor, estava fazendo seu trabalho malhando trigo no lagar, um lugar onde ele normalmente não faria isso, já que o trigo deveria ser malhado ao ar livre, mas ele estava com medo de ser visto pelos inimigos. Ali, em silêncio, ele se escondia, fazendo o que podia para garantir que sua família teria algo para comer. Era o reflexo de um homem desesperado, vivendo em tempos de escassez e desespero. E foi nesse cenário de medo e incerteza que algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu diante de Gideão, e as palavras que ele ouviu mudaram sua vida para sempre. O anjo disse: "O Senhor está com você, homem valente." Você pode imaginar a surpresa de Gideão? Ele olhou ao redor questionando se estava mesmo ouvindo aquilo. Como assim, homem valente? Ele, um simples homem, tão fraco e sem forças diante da opressão? Mas ali estava o primeiro prenúncio do que Deus poderia fazer, mesmo quando tudo parecia sem solução. Gideão não acreditava em si mesmo, mas Deus acreditava nele. E essa é a primeira lição que vamos aprender hoje. Às vezes, precisamos ver com os olhos de Deus, não com os nossos. Gideão, sem entender direito o que estava acontecendo, se sentiu um tanto perdido com a mensagem que recebera. Afinal, como poderia ele, um homem tão comum e sem forças, ser escolhido para liderar uma revolta contra um exército inimigo tão poderoso? Ele questionou a Deus, dizendo: "Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram?" É nesse ponto que a história de Gideão começa a tocar profundamente em nossa própria realidade. Quantas vezes nos perguntamos o mesmo? Se Deus realmente está conosco, por que a vida parece tão difícil? Por que enfrentamos tantas adversidades? Como se tudo o que aconteceu na história fosse uma longa sequência de derrotas e sofrimentos. Mas Deus não respondeu a Gideão com explicações, e sim com um convite à ação. Ele disse: "Vá, com a força que você tem, e liberte Israel."
A princípio, Gideão ficou ainda mais confuso. Com a força que eu tenho, ele pensou, como poderia ele, um homem tão insignificante, derrotar um inimigo tão formidável? Mas Deus estava preparando Gideão para algo muito maior. Deus o estava desafiando a dar o primeiro passo, mesmo sem entender totalmente o que viria depois. E aqui está o ponto crucial. Deus não escolhe os mais fortes, mas os que estão dispostos a confiar nele, mesmo quando não há sinais visíveis de vitória. A fé não depende das circunstâncias, mas da confiança em um Deus que nunca falha. Após o primeiro encontro com o anjo, Gideão, ainda hesitante, pediu um sinal claro de Deus. Ele queria ter certeza de que aquela missão não era apenas um fruto de sua imaginação. Então, ele preparou uma oferta de carne e pão e a colocou sobre uma pedra, esperando uma resposta divina. Deus não demorou a responder. O anjo tocou a oferta com a ponta de seu bastão e, de imediato, fogo saiu da pedra e consumiu tudo. Era o sinal que Gideão tanto precisava para acreditar. Mas mesmo com essa evidência sobrenatural, a dúvida ainda o acompanhava. Será que eu realmente sou capaz? Ele continuava se perguntando. É impressionante como, mesmo diante de sinais claros, a dúvida pode ser uma companheira constante. Talvez você já tenha vivido momentos em que, mesmo recebendo confirmações, a insegurança ainda batia à porta. Foi nesse momento que Deus decidiu que era hora de agir de maneira mais ousada. Ele mandou que Gideão reunisse um exército para enfrentar os midianitas. Gideão, com uma pequena força, obedeceu, mas o que aconteceu a seguir foi algo que ele jamais poderia imaginar. Deus, em um movimento surpreendente, fez com que o exército de Gideão fosse reduzido drasticamente, diminuindo-o de milhares de homens para apenas 300 soldados. Imagina a cena. Gideão, que já estava inseguro sobre a missão, agora com um exército muito menor do que o necessário. Essa decisão de Deus tinha um objetivo claro: mostrar que a vitória viria não pela força humana, mas pela intervenção divina. Ele estava ensinando a Gideão que quando confiamos em Deus, o tamanho da nossa força não importa. O que importa é a confiança no poder de Deus. Quando Gideão viu que seu exército tinha sido reduzido a apenas 300 homens, uma sensação de incerteza tomou conta dele. Como seria possível vencer os midianitas, que eram incontáveis como gafanhotos e cujos camelos eram mais numerosos do que a areia do mar? O medo começou a se espalhar entre seus homens. Mas Gideão sabia que não era a força deles que faria a diferença. Ele não podia confiar nos números ou nas armas, mas em algo maior, no poder e na promessa de Deus. Foi então que Deus, sabendo da tensão no coração de Gideão, deu-lhe uma orientação crucial. Vá até o acampamento inimigo e ouça o que eles estão dizendo. Isso te dará coragem. Gideão, seguindo a ordem de Deus, foi até o acampamento dos midianitas e lá ouviu algo surpreendente. 2 inimigos conversavam sobre um sonho que um deles tivera. Um sonho que prenunciava a derrota dos midianitas nas mãos de Gideão. Esse momento foi o que faltava para que Gideão tivesse a confiança necessária para seguir em frente. Ele não só ouviu um sinal de que Deus estava agindo ao seu favor, mas também se convenceu de que a vitória estava certa, pois Deus havia já derrotado os inimigos em espírito antes mesmo da batalha começar. Quando Gideão retornou ao seu acampamento, seus olhos estavam cheios de uma nova confiança. Ele reuniu os 300 homens restantes e, com o coração inflado de fé, deu a ordem: levantem-se, pois o Senhor entregou o inimigo nas nossas mãos. Eles se prepararam para a batalha, mas de uma forma bem diferente do que qualquer um esperaria. Ao invés de espada e escudo, cada soldado recebeu uma trombeta, uma jarra e uma tocha acesa. O que parecia uma estratégia completamente insana, na verdade, era um plano divino para mostrar que a vitória seria de Deus, não de homens. Com a trombeta em mãos e a tocha brilhando nas sombras da noite, Gideão e seus homens cercaram o acampamento dos midianitas. No sinal combinado, todos quebraram as jarras e tocaram as trombetas, fazendo um estrondo ensurdecedor, enquanto as tochas brilhavam na escuridão. O som do caos e a luz repentina confundiram completamente os midianitas. Eles se levantaram em pânico, atacando uns aos outros, em um frenesi de desorientação. O inimigo, que parecia invencível, agora estava derrotado,
e os 300 homens de Gideão, sem levantar uma espada, haviam vencido. A vitória, mais uma vez, não veio pela força humana, mas pela confiança absoluta em Deus. Você já parou para pensar no que realmente significa confiar em Deus, mesmo quando os próprios olhos dizem que não há mais esperança? Imagine-se no lugar de Gideão, um homem comum, rodeado por um exército poderoso, com tudo contra ele. E mesmo assim ele foi obediente, acreditando que o Senhor tinha um plano maior, mesmo sem entender o que estava prestes a acontecer. Agora pergunto a você, quantas vezes você tem se sentido sozinho em um momento de incerteza, onde parece que todos os caminhos estão bloqueados? Gideão tinha todas as razões para duvidar, mas escolheu acreditar na voz de Deus. E ao fazer isso, ele viu o impossível acontecer. Ele viu a vitória surgir de um plano que nem ele poderia ter imaginado. A verdadeira confiança não vem da ausência de medo ou incerteza, mas da capacidade de continuar, mesmo com todas as dificuldades à vista. Às vezes, precisamos nos perguntar: estamos realmente confiando em Deus ou estamos tentando lutar nossas batalhas sozinhos? Não importa a grandiosidade do inimigo. O que realmente importa é que, com Deus ao nosso lado, a vitória está garantida. Agora, aqui vem o grande elemento surpresa, algo que até aqui você talvez não tenha imaginado. Quando Gideão e seus 300 homens derrotaram os midianitas, a vitória não foi apenas uma vitória militar. O impacto dessa vitória foi ainda mais profundo e transformador. Não apenas o povo de Israel foi libertado, mas a confiança em Deus foi restaurada de tal forma que durante muito tempo aquele evento foi lembrado como um marco de fé para a nação. A verdadeira surpresa, no entanto, está no que Deus fez ao longo de toda essa história. Ele não só escolheu um homem comum, mas usou as fraquezas e limitações de Gideão para mostrar seu poder. A maneira como a vitória foi conquistada, com trombetas, tochas e jarras, nos ensina que às vezes a solução de Deus não faz sentido para os nossos olhos humanos. Ele escolhe o improvável, o impossível, para mostrar que a glória é toda dele. A grande lição aqui é que quando Deus está no controle, as impossibilidades se tornam oportunidades. Não importa o quão grande seja o obstáculo, ele sempre encontrará uma maneira de agir. E se você tem se perguntado se Deus pode agir na sua vida, saiba que Ele está pronto para surpreender da maneira mais inesperada, mas sempre perfeita. Sabe, quando olho para a história de Gideão, não posso deixar de pensar em como ela se conecta com muitos de nós. Quem nunca se sentiu como ele, pequeno, insignificante e com medo de não ser capaz de enfrentar aquilo que a vida coloca no nosso caminho? Cada um de nós, em algum momento, já duvidou das nossas forças. Já questionou se a nossa fé seria suficiente diante das tempestades que surgem. E é aí que a história de Gideão se torna algo mais do que apenas um conto bíblico. Ela se torna um espelho da nossa própria jornada. Imagine você diante de um desafio tão grande quanto os midianitas, e Deus te chamando para algo grandioso, mas você só tem 300 pessoas do seu lado e uma jarra de barro nas mãos. O que você faria? A tentação de desistir seria enorme, mas ao mesmo tempo, a fé que surge quando percebemos que não estamos sozinhos é avassaladora. Deus não escolheu Gideão porque ele fosse o mais forte, o mais habilidoso ou o mais preparado. Ele escolheu Gideão porque, no fundo, ele estava disposto a confiar, mesmo sem ver todas as respostas. E é essa confiança, essa coragem diante do desconhecido, que pode transformar nossa vida. O momento da batalha chegou, e com ele, a tensão foi levada ao seu ponto máximo. Gideão e seus 300 homens estavam posicionados ao redor do acampamento inimigo, com suas trombetas, tochas e jarras, esperando o sinal para agir. O que parecia um plano insano para qualquer observador comum, estava prestes a se tornar a maior demonstração do poder de Deus. O silêncio da noite foi quebrado pelo estrondo das trombetas, o som cortante da vitória iminente, e a luz das tochas iluminou a escuridão. Mas o mais surpreendente de tudo foi o que aconteceu logo em seguida. Os midianitas, tomados pelo pânico, começaram a se atacar uns aos outros, sem entender o que estava acontecendo. Eles se viram em um caos total, sem saber quem era inimigo ou aliado, e antes que pudessem reagir, foram derrotados completamente. Este foi o clímax, o ponto mais alto da história de Gideão.
Não era a força do exército de Israel que havia garantido a vitória, mas a ação sobrenatural de Deus. A estratégia humana não teria dado certo, mas Deus usou a obediência, a confiança e até mesmo a fraqueza de Gideão para cumprir seu propósito. Quando tudo parecia perdido, quando Gideão e seus homens tinham tudo contra eles, foi ali que a mão de Deus foi mais evidente, revelando sua grandeza e poder. Esse é o momento em que a fé de Gideão se concretiza e onde a verdadeira vitória se torna visível, não na força humana, mas no agir de Deus que transforma impossibilidades em realidades. E assim, Israel foi libertado e a glória de Deus foi proclamada a todos. Ao final dessa história, a lição se revela de forma clara e profunda. Quando confiamos em Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras, Ele nos guia por caminhos que nos parecem impossíveis, mas que no fim se revelam como testemunhos de sua grandeza. A vitória de Gideão não foi apenas uma vitória militar, foi a prova de que Deus não escolhe os fortes, mas os dispostos a confiar nele, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Gideão, um homem comum, temeroso e duvidoso, tornou-se o instrumento pelo qual a nação de Israel experimentou a salvação. Ele não venceu com espada, força ou estratégia humana, mas com fé em um Deus que faz o impossível acontecer. Deus não só transformou Gideão, mas usou sua fraqueza como um meio para revelar seu poder. E ao fazer isso, Ele nos ensina uma verdade eterna. A confiança em Deus não se baseia nas circunstâncias que vemos ao nosso redor, mas na certeza de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Assim, ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a olhar para nossas próprias batalhas e perceber que, assim como Gideão, não estamos sozinhos. Podemos ter dúvidas, medos e limitações, mas se confiarmos em Deus, Ele nos dará a vitória, mesmo nas situações mais improváveis. Ele nos chama para ir além de nossas forças e nos convida a crer que Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Que esta história seja um lembrete para você hoje. Não importa o tamanho da sua luta, se você confiar em Deus, a vitória é certa. Se essa história tocou o seu coração, eu convido você a dar um passo mais perto daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Talvez você tenha dúvidas, talvez a batalha pareça impossível, mas lembre-se de que, assim como Gideão, você também pode viver uma vitória incrível ao confiar em Deus. Se você se identificou com essa jornada de fé, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias que inspiram e transformam. Eu estou aqui para compartilhar com você cada ensinamento que Deus tem revelado, e juntos podemos crescer ainda mais na fé. Além disso, não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Quero saber como essa história impactou você, como ela fala com os desafios que você tem enfrentado. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de confiança em Deus, compartilhe este vídeo com ele. Vamos espalhar essa luz para todos que precisam. E para você que deseja aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus, preparei um devocional especial, cheio de reflexões e orações que podem te ajudar a fortalecer sua fé. O link está na descrição e também no comentário fixado. Não perca essa oportunidade de se conectar ainda mais com a palavra de Deus. Que a sua confiança em Deus te leve a lugares de vitória. Deus abençoe e até o próximo vídeo.